boa tarde a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o seminarista Rafael, estou no meu 2º ano de Filosofia aqui em Cachoeira Paulista, estou no meu 4º ano de Comunidade, indo para o meu 5º ano de Comunidade, e sou natural de Cruzeiro, aqui interior de São Paulo. E hoje, com a graça de Deus, na obediência de Deus, estou aqui para partilhar com você. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, você que agora sintoniza na TV Canção Nova, a palavra de Deus. Durante todo esse mês, você escutou muito falar sobre vocação. Vocação, desafio de amor, vocação, chamado de Deus, vocare, chamado de Deus. Eu acho que você está expert naquilo que significa a palavra vocação. Disso eu não tenho dúvida, porque foi o mês de agosto todinho, o mês das vocações, né? E então você está expert naquilo que é o significado da palavra vocação. Mas hoje eu venho partilhar um pouco com vocês daquilo que é a minha experiência com a palavra de Deus por meio do meu chamado ao sacerdócio. E o tema da pregação seria como discernir a vocação sacerdotal. Como discernir a vocação sacerdotal? Você que sente aí, você que tem no coração o desejo de ser padre, sente esse chamado lá no mais íntimo do seu coração. Como discernir? Como saber se de fato é vontade de Deus que eu seja padre? Ou Deus quer que eu case? Ou Deus quer que eu seja celibatário? Ou Deus quer que eu compre uma bicicleta? O que Deus quer de mim? Deus quer de fato você como padre? Será que esse, de fato, é o desejo do coração de Deus para você? Qual é o desejo do coração de Deus para você? Meu irmão, e antes de tudo, antes de mais nada, eu quero dizer a você que para poder discernir a vontade de Deus, é preciso muita oração. Discernir a vocação nada mais é do que corresponder à vontade de Deus. Que tudo na sua vida, que tudo aquilo que você traz, seja direcionado para a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja a prevalência da sua vida. Porque de nada adianta você querer seguir uma vocação, se a mesma não é vontade de Deus. Não é questão simplesmente da sua felicidade, não, mas de um povo, de uma nação, de um povo que Deus escolheu e elegeu para você. E somente para você. Ninguém vai poder cumprir a vocação que Deus escolheu para você. E para nós iniciarmos, eu gostaria que você pegasse comigo lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. São Marcos, capítulo 3, versículo 13. E a palavra vai nos dizer o seguinte: Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Jesus subiu a montanha e chamou aqueles que ele quis. Para que nós possamos entender que vocação é um chamado de Deus. Vocação não é uma escolha própria, não é você chegar na frente de Deus e dizer assim, olha, me escolhe, eu aqui. Me escolhe, Deus, me escolhe para ser padre, me escolhe para ser um pai de família. Não, vocação não é isso. Não é você que escolhe, é Deus quem te escolhe. É Deus quem te elege. Nós podemos muito bem ver isso, perceber esse chamado de Deus. E nós bem sabemos que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos, milhares são chamados. Basta nós pegarmos o Evangelho e percebermos quantas pessoas acompanhavam Jesus, quantas pessoas estavam ali ao lado dele, e muitos ali o servindo, estando em missão, junto com os apóstolos. Mas nós podemos ver, lá também no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 16 a 20, Jesus que sai e está passando ali pelo Mar da Galileia, e ele vê Pedro, André, e diz a ele, segue-me. Aí depois, mais para frente, vai encontrar João, Tiago, e vai dizer, segue-me. E depois, mais para frente, como nós podemos ver, Jesus vê Mateus na coleteria de impostos e chama ele, e diz a ele, segue-me.
segue-me. E hoje Jesus ainda grita a cada um de nós: segue-me, segue-me, vem a mim. E quem chamou? Quando Jesus passava ali, a palavra não diz que Pedro fala assim: ó Senhor, eu estou aqui, pode me chamar. Eu estou aqui disponível. É lógico que toda vocação nós precisamos estar disponíveis. Mas o primeiro chamado vem de Deus, vem do coração de Deus, e não do coração do homem. E é interessante porque quando Jesus chama lá Pedro, Tiago, João, Mateus, Jesus não diz a eles assim: vem, vocês estão preparados, vocês são os melhores. Não, Jesus não fala isso a eles. Jesus simplesmente diz: segue-me, vem, segue-me. Essa é a palavra de Deus: segue-me. Então você não precisa nem mesmo ter medo de ser ou não capaz, porque quem capacita é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que vai capacitando no caminho. É Deus que vai capacitando no caminho. Nós podemos ver o profeta Jeremias: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar. E Deus diz a ele: não diga, sou apenas uma criança. Não se diminua no ponto de achar que você não é capaz de bancar a sua vocação. Porque se Deus te chamou, é porque você é capaz. Se Deus te elegeu, é porque você é capaz. Mas Ele também não disse que seria fácil. Deus não disse que seria fichinha, que você viria para um hotel de 5 estrelas, que você viveria num spa, não. Ele chamou para coisa séria. E no que toca à questão do sacerdócio, como discernir a vocação sacerdotal? Como saber se eu sou ou não padre? Primeiro você precisa entender, eu e você, nós precisamos entender que a vocação sacerdotal, ela é primeiro um chamado de amor e para amar. Qual é a sua capacidade de amar o próximo? De amar aquele que está ao seu lado, que Deus chama para que você cuide dele? Qual é a sua capacidade de amar, de se doar, de se entregar? Porque, meu irmão, a palavra vai nos dizer, em Hebreus, que toda vocação é um chamado à edificação. Mas a edificação de quem? A edificação da igreja. A edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Eu, você, com a sua vocação, e todos nós que estamos aqui, no rincão do meu Senhor, a nossa vocação precisa edificar a igreja. Nós precisamos edificar a igreja com a nossa vocação. A nossa vocação não pode ser um sinal de destruição para a igreja, para o corpo de Cristo. Precisa ser um sinal de união. E só o amor é capaz de nos unir. Só o amor é capaz de nos tornar fecundos. Homens e mulheres fecundos na nossa vocação. E o sacerdócio é isso. O sacerdócio é dar a vida por amor, com amor. O sacerdote foi feito para amar. Vocação nenhuma tem sentido. Vocação nenhuma se sustenta se não houver amor. Ninguém se sustenta numa vocação se não ama. Então é necessário o amor. É necessário amar. Ame acima de tudo. E compreendendo isso, compreendendo que você foi chamado para amar, para levar o amor, você precisa também compreender que a oração deve ser o princípio e o fim da sua vocação. A oração precisa lhe acompanhar, tanto no seu processo vocacional, quanto no seu caminho de vocação, e até o fim da sua vida. Você precisa rezar. Eu preciso rezar. E o padre, aquele que é chamado ao sacerdócio, precisa rezar mais do que todos. O padre, ele precisa rezar muito mais do que um leigo. O padre, ele precisa rezar muito mais do que um consagrado.
Por quê? Porque o padre, ele é chamado a ser pastor. O padre, ele é chamado a cuidar de almas, a cuidar de vidas. O padre, ele precisa rezar muito mais do que um pai de família, que está numa situação que a família está se perdendo. Por quê? Porque, no fim das contas, é o padre quem vai cuidar. É o padre quem vai ouvir, é o padre quem vai orientar. Porque o padre, ele é chamado a ser pastor. E um pastor que não reza, é um pastor que não escuta o supremo pastor, que é nosso Senhor, e que não sabe direcionar as suas ovelhas. É um pastor que não liga para o rebanho. Então, meu irmão, se Deus te chama ao sacerdócio, reze. Busque na oração o seu refúgio. Encontre na oração o sentido da sua vocação. O para que Deus lhe chama. Para que Deus lhe chama? É na oração que você vai descobrindo. É na oração que Deus vai se revelando a você. É na oração que Deus vai mostrando a você o rumo da sua vocação. Aonde você deve chegar. Porque o ponto de partida, você já sabe. O caminho você ainda não conhece, mas é pela oração. É pela oração. E aquele que reza não precisa ter medo. Não precisa ter medo de assumir a vocação. Por quê? Porque a vocação, o seu caminho de vocação, Jesus já trilhou. O caminho já está trilhado. Já está feito. Então não precisa ter medo de caminhar, de dar passos. Então o primeiro ponto é a oração. E o segundo ponto, Deus fala a nós através da natureza. E aqui eu não digo da natureza árvore, eu não digo da natureza rio, não. Eu digo da natureza quanto a pessoa. E o que seria Deus fala na natureza? Nós precisamos ter uma predisposição. Primeiro ponto, para ser sacerdote é preciso ser homem. E muito homem para assumir a vocação. Ser homem, ser íntegro, ser inteiro, ser trabalhador, ser disponível, não ter medo de dar a própria vida. Não existe. E nunca vai existir um padre que seja mulher. Uma padra, não, é homem, precisa ser homem. É necessário que seja homem, e homem por inteiro. Deus fala na natureza, ser homem, trabalhador, precisa trabalhar, precisa ser empenhado no trabalho. Olhe para a sua vida hoje, como está a sua vida de trabalho, a sua dedicação, você que ainda estuda, como está a sua dedicação no estudo? Porque um padre, ele estuda, e ele estuda muito. E um padre, ele precisa ser dedicado aos estudos. E ser dedicado também à família. Eu aqui, quanto consagrado, eu preciso ser dedicado aos meus estudos e também ao meu campo de missão. Eu preciso ser dedicado dentro de casa, nos afazeres dentro de casa. Eu preciso ser dedicado no meu serviço litúrgico. Eu preciso ser empenhado. Eu vivo numa casa onde nós somos em 14 seminaristas. Nós somos 14 seminaristas hoje na Casa de Filosofia. E cada dia existe uma escala. Tem dia que eu vou estar na escala do café da manhã, tem dia que eu vou estar na escala do jantar, tem um final de semana que eu vou fazer a janta junto com os meus irmãos. Então não é simplesmente, hoje eu estou com vontade de fazer, então eu vou fazer. Não, é fazer sem vontade, é estar disponível, é dar a vida, é gastar a vida, é trabalhar mesmo. E mesmo quando chegar de uma escala, de algo cansado, de um trabalho cansado, saber que ainda eu preciso rezar, saber que ainda eu preciso cozinhar para os meus irmãos, saber que no outro dia eu vou acordar cedo, e vou ter que fazer café para eles, mas fazer com alegria. Porque isso diz de um homem trabalhador, de um homem dedicado.
Quando tem que consertar alguma coisa em casa, alguma coisa da parte elétrica, às vezes é difícil. Porque nem todo mundo sabe, eu mesmo não sabia. Vim aprender muito aqui na Canção Nova. Eu estudei, sim, muito da parte elétrica, mas muita coisa eu esqueci. Teve até um dia que nós estávamos numa escala em casa e nós fomos arrumar a luz de um quarto. Foi eu e mais um irmão. Nós fomos arrumar. Aí mexemos, e nunca que dava certo. Aí fomos. E até que, enfim, deu certo. A luz acendeu. Acendeu a luz, estava acesa. Aí só que quando foi chegando mais para de noite, nós terminamos, era por volta de umas 5 da tarde. Isso foi numa sexta-feira. Aí quando foi chegando ali por volta das 7h30, 8 horas da noite, já tínhamos jantado. Quando deu esse horário, veio um irmão e falou assim, olha, a luz do meu quarto não está acendendo. Eu falei assim, uai, como não? Eu acho que nós não ligamos a energia, então, na caixa de energia. Aí fomos lá na caixa de energia, estava tudo normal, tudo normal. E quando eu falei assim, não é possível, alguma coisa está errado. É lógico que alguma coisa está errado, né? Porque se não está funcionando é porque alguma coisa não está certo. Aí, chamei o irmão que tinha me ajudado. Na verdade, eu mais ajudei ele do que ele me ajudou, né? Falei assim, vamos lá que a gente tem que resolver isso. Aí fomos tentar resolver. E vai, e vira, e mexe, tira fio, coloca fio de novo, põe fio de novo e tudo mais. E nada de funcionar. Aí isso já era 9 horas da noite. E a gente não estava dando conta de arrumar o negócio. Aí eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, aquela ali está funcionando. Então vamos lá, vamos abrir ela e vamos ver como que está o fio ali dentro, que a gente vai ver como arruma. Aí nós abrimos, nós vimos e percebemos o que a gente tinha feito de errado, né? Ligamos um fio no lugar errado e tiramos o outro e achamos que o outro era imprestável, né? Na verdade, na parte elétrica, nenhum fio ali é imprestável. Tudo tem a sua função. É igual a nossa vocação. Cada vocação tem a sua função dentro da igreja. Tem o seu colorido dentro da igreja. Mas, enfim, para dizer, é preciso estar disposto. Porque eu podia muito bem dizer, olha, hoje eu não vou dar conta disso não, porque já está na hora de dormir também, vai dormir, pega suas coisas, vai para o quarto dormir, já está de noite mesmo, fecha o olho e dorme. Eu podia muito bem ter falado isso. Eu podia muito bem ter desistido ali naquele momento, tanto eu quanto o outro irmão, a gente podia ter desistido ali naquele momento, mas não. Eu não escolhi doar a minha vida, então eu preciso doar a minha vida. Porque todo trabalho humano precisa ter um começo, um meio e um fim. É assim também a vida de um padre. Você, que sente o chamado a ser padre, como está a sua vida? Tudo na sua vida tem um começo, um meio e um fim? Você começa a ler um livro e termina aquele livro, ou você lê até a página 30, aí depois volta só lá, daqui uns 3 meses para ler de novo. Como está? O seu trabalho. Você tem foco no seu trabalho? O seu estudo? Porque muitos se sentem incapazes, né, de estudar e tudo mais. Mas tudo isso, gente, tudo isso pode ser superado, tudo isso pode ser vencido. Então não pare nos seus limites, mas seja empenhado, se empenhe. Gente, e Deus, por uma vocação, Ele fala na história. Deus fala na história. Deus fala através da sua história. Lendo João Paulo II vai dizer que nenhuma vocação é surpreendente para a própria pessoa. E eu fui fazendo uma memória da minha vocação. Porque, de fato, aquele que é chamado ao matrimônio, ao sacerdócio, a uma vida consagrada, para ele não é surpresa. Para ele acaba que não é surpresa. Por quê? Porque Deus, desde o ventre materno, Ele prepara aquele coração. A vocação ela é surpresa para as outras pessoas, para uma tia, para um tio, para o pai, para a mãe. Para eles podem ser surpresa. Mas para aquele que recebe a vocação, não é surpresa. A pessoa pode até não aceitar. Ah, Senhor, eu não quero isso. Mas que não é surpresa, não é. Porque Deus prepara no caminho. Nós podemos ver isso na vida dos apóstolos. Olha só. Nós vimos que lá no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, Jesus chamou, segue-me. Disse a ele, segue-me.
Mas só lá no capítulo 3, Jesus subiu e escolheu. Por quê? Porque eles precisavam viver ali um momento com Jesus, um tempo com Jesus. Entender a vida de Jesus, entender a missão de Jesus. E eles ali vivendo com Jesus, estando com Ele, e só depois de um tempo, Jesus subiu e chamou a eles. Jesus subiu o monte, e lá de cima enxergou a eles. Jesus te enxerga. Jesus enxerga a sua vocação. Jesus vê a sua vocação. Aonde você estiver, esteja atento para você também ver a sua vocação. Porque é interessante aqui ainda a palavra em Marcos que vai dizer que Jesus chamou os que Ele quis e eles foram a Ele. Eles foram a Jesus. Eles foram até Jesus. Isso para dizer, meu irmão, que a vocação, ela não é estática. Você precisa sair do seu lugar, sair do seu comodismo e ir até Jesus, e ir até Ele. Ele que te chama, Ele que grita ao seu coração e ir até Ele. A sua vocação não pode ser uma vocação feita no sofá de casa, feita deitado na cama, não. E eu quero dizer uma coisa a você que está discernindo a sua vocação. Não faça do seu discernimento a sua vocação. Porque tem gente que fica discernindo a vocação a vida toda e não toma uma decisão. É hora de tomar a decisão. Dê o seu sim a Deus. Ele te chamou, Ele te chama. Por que não corresponder? Responda, corresponda ao chamado de Deus. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, aqui estou, envia-me. Deixa Jesus te conduzir. Para que esse medo? Para que essa insegurança? Dê a sua resposta a Ele. Oita. Deus fala primeiro oração, Deus fala na natureza. Terceiro, Deus te chama de verdade ou é apenas uma admiração? Você tem apenas uma admiração pelo sacerdócio ou Deus te chama de verdade? Já pensou nisso? Porque às vezes é simplesmente uma admiração. Eu vejo lá o padre no altar lá de casula, com aquela casula verde, aquela casula bonita, ou aquela casula roxa, sei lá. Ver o padre de estola, confessando, e eu acho bonito aquilo. E é normal. É normal nós nos admirarmos pela vocação. Eu mesmo. Quando comecei o meu caminho com Deus, eu admirava muito, 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 e admiro até hoje o matrimônio. Eu olho hoje para a vocação matrimonial e eu vejo, gente, eu tenho tudo para ser um bom esposo, um bom pai, mas era uma admiração. E é engraçado porque quando eu comecei o meu caminho vocacional, tem uma pessoa que me disse assim: você tem certeza que essa é a sua vocação? Isso porque eu não tinha nem falado para a pessoa que eu estava discernindo, né? Para saber se eu era ou não Canção Nova. Porque até aquele determinado momento também eu não tinha certeza de se eu queria ou não ser padre. Eu dizia para mim mesmo: porque eu entro na Canção Nova, eu caso, ponto, acabou. Também vou realizar a minha vocação, o matrimônio, dentro da Canção Nova. E Deus foi revirando tudo aqui dentro, né? Mas por que Deus conseguiu revirar tudo aqui dentro? Porque eu fui percebendo que o que eu sentia pelo matrimônio era uma admiração. Não que eu não era capaz, porque uma pessoa me disse assim: mas será que você não está fugindo da vocação do matrimônio por causa do relacionamento dos seus pais? Porque o relacionamento dos meus pais sempre foi muito difícil, muito difícil. E essa pessoa me disse: será que você não está fugindo? Aí eu disse para a pessoa assim: olha, pode ser, pode até ser, que sim. Mas eu não vou tomar uma decisão precipitada, eu vou rezar. Eu preciso rezar para entender também aquilo que eu estava vivendo. E eu fui percebendo, aí depois eu comecei a namorar, eu namorei 1 ano e 2 meses, e eu fui percebendo dentro do namoro que eu tinha pelo sacerdócio, pelo matrimônio, uma admiração. Era uma admiração.
Quando eu vejo os filhos dos casais aqui da comunidade, gente, que alegria. Que alegria ver aquelas crianças correndo, até mesmo os meus sobrinhos, né? Os meus sobrinhos que estão em casa agora. Que alegria. Que alegria. Mas eu fui percebendo que era uma admiração. Que era uma admiração. E talvez hoje você esteja apenas admirando o sacerdócio. Apenas olhando assim, olha, o padre prega bem. Admirando a maneira do padre pregar, a maneira do padre falar. Mas isso não é errado. É bom que haja uma admiração também. Porque por meio da admiração, Deus também pode nos atrair. Mas toma cuidado, porque São Francisco de Assis tinha tudo para ser um padre, mas percebeu que não era a vocação dele. Percebeu que não era o sacerdócio, admirava muito o sacerdócio. Santa Teresinha admirava muito o sacerdócio. Nossa, Santa Teresinha, mulher, admirava. Ela mesma vai dizer que admirava muito, mas era também muito chamada a renunciar. Admire sim o sacerdócio, mas se defina, é ou não é? É simplesmente uma admiração? Porque se for simplesmente uma admiração, vai passar. Passa, com a tribulação passa. Mas, meu irmão, tenha coragem de confrontar-se e de perceber o que é. É uma admiração ou é chamado de verdade? Porque se é chamado, meu irmão, abraça. Bate no peito e diz, eu vou, porque Deus me chama. Eu vou porque Ele me escolheu. Mas se for só uma admiração, não vai não. Não vai não, que senão você vai acabar morrendo. E vai ser infeliz para o resto da sua vida. Então, muito cuidado com a admiração, a simples admiração. E não atribua a você mesmo. Porque muitas vezes a gente admira muito o sacerdócio e a gente acaba atribuindo a nós, eu sou padre. Eu hoje trilho um caminho ao sacerdócio. Eu trilho um caminho ao sacerdócio. Tem ainda muito a percorrer. Tem muito ainda a caminhar. Tem muito ainda a caminhar. Então eu não posso atribuir a mim aquilo que eu ainda não sou. Lógico que eu trago no peito, eu trago um coração sacerdotal. Por escolha de Deus, porque Deus quer. E porque hoje também eu decidi. Eu também quero. Eu quero o que Deus quer para mim. E por isso eu preciso caminhar com Deus, caminhar com Ele, o tempo todo. Tem uma música do Padre Jonas que ele vai dizer, Senhor, meu amigo, lado a lado, eu caminho contigo, confiante. Caminhar confiante com Deus. Caminhe confiante com Ele. Lado a lado com Ele. Lado a lado. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Meu irmão, não vá aonde Deus não quer que você esteja. Não vá aonde Deus não quer você. Como eu já disse, Jesus já trilhou o caminho da sua vocação. Siga os passos dele. Tenha a coragem de cantar como o Padre Jonas cantou. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Não vá aonde Deus não quer que você esteja. Não vá. Tenha a coragem de ir aonde Deus quer que você esteja. Deus não quer menos para você do que a sua salvação. Vocação é trilhar um caminho de santidade. E agora eu digo, meu irmão, vocação ao sacerdócio é sacrifício. E é interessante porque quando nós falamos de sacrifício, nós vemos sempre o sacrifício como algo doloroso. E de fato é. E nós podemos ver que é doloroso, que dói o sacrifício, na cruz, está ali. A gente não pode dizer que não doeu, que Jesus não sofreu. Jesus sofreu.
E corresponder à vocação, muitas das vezes, vai ser sofrido. Porque muitas das vezes você vai precisar dar passos que você não vai entender, que você não vai compreender, mas você vai precisar caminhar. E entendendo sempre. Senhor, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Entender sempre que é um chamado de Deus. Meu irmão, mas nunca faça do sofrimento que você viver, nunca faça dele uma desgraça na sua vida. Porque todo sofrimento, ele precisa ser salvífico. Ele precisa gerar em você e naqueles que estão ao seu redor salvação. Como eu disse no início, ele precisa edificar a igreja. O padre, ele precisa sofrer. É o caminho que o padre escolhe. E toda vocação passa por sofrimento. Escolheu o sacerdócio, abrace o sofrimento. Abrace a cruz. Abrace a cruz de Cristo. Pode doer. Muitas das vezes você pode chorar. Mas abrace aquilo que Deus te chama a viver. Mas, meu irmão, por favor, alegria no sofrimento. Quer ver se você tem ou não vocação ao sacerdócio? Veja no caminho que você trilha. E hoje eu digo para você que é seminarista, que está sofrendo muito. Está feliz? Isso te traz felicidade? Isso gera em você felicidade? Gera ou não gera? Porque até o sofrimento no sacerdócio gera alegria. Por isso nós podemos ver quando São Paulo diz que se alegra no sofrimento. Por quê? É porque ele entendeu o sentido da vocação, ele entendeu o sentido do chamado dele. E Deus quer mostrar para você hoje o sentido do seu chamado. É alegria na tristeza, é alegria no sofrimento, porque o sacerdócio é até que a morte nos una com Deus no céu. É até que a morte nos una com Deus no céu. E meu irmão, é preciso abraçar aquilo que Deus te chama a viver. Porque o padre, e aqui nós já vamos encaminhando já para rezar, São João Maria Vianney, quando ele foi ordenado, ele foi encaminhado para Ars. E perto de Ars, ele não sabia onde ficava a cidade. E ele viu um jovem e perguntou para aquele jovem, aonde fica Ars? E o jovem apontou para ele onde ficava. E ele disse para aquele jovem, hoje você aponta para mim o caminho de Ars, e eu lhe apontarei o caminho do céu. O padre, ele precisa apontar o caminho do céu para suas ovelhas. O padre, ele precisa mostrar à ovelha o céu, mostrar com a vida, mostrar com a pregação, mas uma pregação não só com palavras, mas uma pregação com a vida, uma entrega, um sofrimento, um amor que não acaba aqui, que se perpetua no céu. Um amor que vai além, muito além. Aprenda, meu irmão, aprendamos, eu e você, a sofrermos por Jesus Cristo, pela vocação que Ele nos chamou. E como eu disse, a vocação, ela precisa nascer com a oração, ser regada com a oração e findar-se na oração. Por isso eu quero convidar você que está em casa agora, a todos nós que estamos aqui, para rezarmos e pedirmos a Deus a graça do batismo no Espírito Santo, porque eu aprendi com o meu pai fundador, Monsenhor Jonas, que é por meio do batismo no Espírito Santo que nós seremos sustentados na nossa vocação.
É por meio do batismo do Espírito Santo que nós incendiaremos o mundo. E o Padre, ele precisa incendiar o mundo. Por isso eu convido você que está em casa, diante da TV, feche os seus olhos agora e vamos rezar, pedindo a Deus a graça do batismo no Espírito Santo, para que nós caminhemos lado a lado com Ele, para que nós possamos ir até ao fim com Jesus Cristo, dar a vida, entregar tudo por Ele, dizer a Ele: Senhor, se Tu queres eu quero, se Tu fores eu vou, e eu não vou desistir. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir, se o Senhor me chama eu vou até o fim, eu não vou parar, eu não vou desanimar, e ainda desanimado, Senhor, eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque eu quero, Senhor, a Tua vontade, eu quero aquilo que Tu queres para mim, eu quero, Jesus, eu quero. Cantemos. Quero abraçar a Tua vontade, não se faça o meu querer, mas o que de mim queres fazer. Quero abraçar a cruz e o que me ordenares. Queira, meu irmão, abraçar a vontade de Deus, mesmo que na dor venha a sofrer. Não tenha medo do sofrimento. Se estou em Ti, vou renascer. Mas abrace sua cruz, abrace a vontade de Deus. Grão de trigo, esteja disposto a morrer para frutificar, para gerar a vida. Não quis germinar, vira fruto. Deixe Deus falar ao seu coração neste momento. Se transforma em pão, alimenta, deseje, gera vida. Deseje escutar a vontade de Deus. Deseje escutar Deus falando ao seu coração. Pois morrendo por Ti, sei que eu vou viver. E é exatamente isso. Como um grão de trigo, nós precisamos morrer para que o Senhor gere em nós vida e vida em abundância. Deus te chama hoje a gerar vida. Hoje é dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela que foi perseverante na oração. Ela que nunca deixou de rezar. Ela que desde do ventre materno trouxe para nós não só um santo, mas um doutor da igreja. Meu irmão, você foi escolhido desde o ventre materno. Desde o ventre materno Deus te escolheu. Ele já te pensava antes mesmo de você ser gerado. Ele já pensava a sua vocação. Agora é hora de você corresponder. É hora de você deixar que essa semente caia num terreno fértil e gere frutos. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero dar frutos 100 por 1. Vai dizendo: Senhor, eu quero dar frutos na minha vocação, eu quero descobrir a minha vocação. Senhor, eu sou chamado, mas eu tenho medo de corresponder. Senhor, dar-me coragem para corresponder à minha vocação. Senhor, me sustenta na minha vocação. A você que está desanimado, que já não tem mais forças, já não tem nem mesmo um último suspiro para dar. Você que se sente hoje como aquele enfermo que o bom samaritano encontrou. O Senhor, Ele quer cuidar da sua vocação. O Senhor, Ele cuida da sua vocação agora.
E o Senhor, Ele coloca no meu coração até mesmo de padres que já estavam desinteressados na vida de sacerdote. Você estava até mesmo pensando em deixar o ministério. Jesus agora é quem te sustenta. Você que já não queria mais continuar o seu processo vocacional, porque você viveu uma decepção. Meu irmão, desperta, desperta tu que dormes. É hora de despertar, vem para a realidade, porque a vocação ela não é um ideal, ela é vida real. Eu peço a Deus nesse momento, que tudo aquilo que você criou de ideal, de vocação na sua cabeça, que caia por terra, e que você coloque os pés no chão, e que você entenda o sentido da sua vocação. Senhor, desperta-nos, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, a vivermos a nossa vocação conforme o desejo do teu coração. Vai rezando, meu irmão, vai se entregando a Ele, vai se abandonando a Deus. Só Ele é capaz de sustentar a sua vocação. E você que está desanimado, clame o Espírito Santo, clame o batismo no Espírito Santo, para que o Senhor Ele lhe revigore, para que Ele transforme o seu interior. Você que estava em crise vocacional, receba agora o batismo no Espírito Santo, a força de Deus, a força do alto. É Deus em que te sustenta, é Deus em que quem te dá força. Receba, receba o Espírito Santo, meu irmão. Receba a graça de Deus que te fortalece, que te sustenta, que te faz homem íntegro, um seminarista íntegro, um padre íntegro. Você que estava pensando em desistir da sua vocação ao sacerdócio, por causa da sua família, porque a sua mãe lhe disse que padre nenhum presta, que todo padre está envolvido em escândalo. Meu irmão, faça você mesmo a sua vocação, trilhe um caminho de santidade que Deus escolheu para você. Esteja firmado, enraizado no Evangelho de Cristo e abrace a sua vocação. Abrace a sua vocação e solte agora a sua voz em espírito e vá rezando, pedindo ao Espírito Santo o batismo. E vá regando agora no seu coração com essa oração em línguas tudo aquilo que Deus derramou sobre você, sobre a semente da palavra. Vá regando agora com a oração e vai deixando que Deus vá fazendo, vá germinando dentro de você tudo isso que você escutou, tudo isso que Deus falou ao seu coração. Vai, meu irmão, reza, pede a Deus. Senhor, faz dar frutos, e Ele quer que dê frutos, meu irmão. É o desejo do coração de Deus. Assim, sobre a ação do Espírito Santo, como você está, vai dizendo: Senhor, eu quero abraçar a Tua vontade na minha vida. Sim, Senhor, que não se faça aquilo que eu quero, os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, os meus caminhos, Senhor, mas eu quero abraçar a Tua vontade na minha vida, Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está te conduzindo neste momento para um caminho de oferta, para um caminho de doação. Você quer, não tenha medo. É hora de se abrir a esta graça. Há muitos que têm dentro de si agora este ardor de amor por Jesus. Dê voz a isso, dê vez a isso. É um movimento do Espírito dentro de você dizendo: deixa tudo e vem, segue-me. Não tenha medo, não tenha medo. Você que está
como que amarrado em situações da sua vida, realidades que vêm lhe impedindo já há alguns anos de dar um passo em direção à vocação específica que o Senhor lhe chama. O Senhor está te dando esta força agora. Queira. Diga mais uma vez a Ele com as suas palavras: eu quero abraçar a tua vontade, Senhor. Eu quero abraçar a tua vontade. Não se faça Senhor. o meu querer, Senhor. Não se faça o meu querer. Eu quero o que tu queres para mim, Senhor. Eu quero o que tu queres para mim, Eu Senhor. quero a tua vontade para mim, Senhor. Eu quero a tua vontade para mim, Senhor. Que eu sinto também é o Senhor libertando muitas pessoas que estavam com as suas vocações amarradas. Era o próprio inimigo colocando na sua frente barreiras e fazendo com que você achasse que aquelas barreiras eram intransponíveis, que você não conseguiria passar por elas para atingir a sua vocação. Pessoas até mesmo que têm acreditado que o pecado que você vive, ele é impossível de ser vencido e por isso você não consegue viver a sua vocação. Você já é, você já vive, você já está, você não faz mais caminho, você não espera mais, você já é. O Senhor está te dando a graça de vencer isso, porque o Senhor tira dos teus olhos as vendas que o inimigo veio colocando, impedem que você veja que estas barreiras, este pecado que você cai constantemente, ele não é uma grande barreira, mas ele é possível de ser vencido com a graça que o Senhor está te dando neste momento. Quero abraçar a tua vontade, diz para ele: a tua vontade. Não se faça o meu querer, não se faça o meu querer, mas o que em mim queres fazer, mais o que em mim queres fazer. Quero abraçar tua cruz, quero abraçar tua cruz, e o que me ordenares, o que me ordenares, mesmo que na dor eu venha sofrer, mesmo que na dor venha sofrer, se estou em ti, vou renascer. Se estou em ti, vou renascer. Como um grão de trigo, meu irmão, como um grão de trigo que caiu no chão, quis eliminar, vira fruto, e esse fruto se transforma em pão, alimenta, gera vida. Ó Senhor, assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver. Gera vida, ó Senhor, assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver. Você não quer dar uma resposta para Deus, porque você acha que Deus vai sempre falar através de outras pessoas, mas hoje Deus está falando ao seu coração. É você que eu quero, é você que eu desejo. E você pode estar se perguntando, mas como corresponder à vontade de Deus?
Diga apenas para Deus. Ele que te chama, segue-me. Diz a Ele: Senhor, eis-me aqui. Vai dizendo para Deus agora: Senhor, eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ir além. Eis-me aqui, Senhor, eu não quero ficar parado. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser santo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, você não precisa ter medo. Chega de medo. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Ainda que você esteja com medo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro, mas eu estou aqui. Senhor, eu sou tímido. O Senhor sabe que eu sou tímido, mas eis-me aqui. Senhor, o Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe das minhas misérias, mas eis-me aqui. Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eis-me aqui. Porque na história, meu irmão, em toda a história, não teve um profeta, não teve um discípulo, não teve um apóstolo que não teve medo. Que não teve medo de assumir o chamado. Mas em um determinado tempo, em um determinado momento, eles tiveram a coragem de dizer: eis-me aqui. Hoje é o seu dia. Agora é o seu momento de dizer ao Senhor: eis-me aqui. Eu estou aqui. Responda, corresponda ao chamado e à vontade de Deus. Eis-me aqui. É isso que Deus quer ouvir de você hoje, agora. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.